Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Rodrigo Pacheco apresenta nova proposta para a renegociação da dívida de Minas. Desafios do Planalto. O governo cancela leilão de arroz e Senado devolve medida provisória. E mais, aborto, drogas e delações. O pacote da extrema-direita apoiado por Arthur Lira. Em BH, as pesquisas e os movimentos dos pré-candidatos à prefeitura. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Andréa Zacuri. Bora resenhar, que tem muita coisa aí para falar. Muita. Muito assunto nessa sexta-feira. Prazer estar com vocês. Vamos lá. Então, essa semana nós tivemos a novidade em torno da dívida dos estados com a União. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, e do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniram em Brasília. O senador informou que vai apresentar ao presidente Lula um projeto de lei complementar que institui o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Minas tem a maior dívida. A intenção de Pacheco é discutir o texto também com os governadores no início da semana que vem. E, em seguida, apresentar a matéria também na semana que vem no Senado. O programa é uma alternativa ao texto da equipe econômica do ministro Haddad, que ainda não foi apresentada, né? A proposta do governo federal não chegou ao Congresso. E no caso de Minas, a urgência por solução. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o Estado tem até 20 de julho, pouco mais de um mês. Depois disso, Minas teria que voltar a pagar parcelas da dívida com a União. Marco, o que prevê o programa do Pacheco? Então, Vívia, André e todos que nos assistem, Pacheco apresentou inicialmente esse projeto ao vice-governador Matheus Simões e ao secretário de governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares, no meio dessa semana. O principal ponto da proposta envolve a federalização das estatais mineiras, né, com transferência de ativos do Estado para a União para abatimento da dívida. No caso de Minas, entrariam, né, nessa jogada CEMIG, CODEMIG e Copasa. A equipe de Pacheco estima que o valor dessas três empresas somados seria de 80 bilhões. Isso mesmo. 80 bilhões de reais, é isso mesmo, que representa metade da dívida total de Minas Gerais, que está aí avaliada em cerca de 160 bilhões. O presidente do Senado entende que há tempo hábil para se aprovar esta matéria com um esforço concentrado até 20 de julho. Né? E a gente lembra que Pacheco entrou nesse jogo, né, mais diretamente em novembro do ano passado, a partir de uma provocação que partiu do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite. Isso porque, né, há um sentimento em boa parte dos deputados estaduais de que essa alternativa seria melhor que o RRF por, né, trazer aí contrapartidas mais leves ao Estado e não simplesmente, né, prorrogar uma situação que levaria a um endividamento até maior do Estado no futuro. O próprio líder do governo, deputado João Magalhães, nesta quinta-feira, se manifestou dizendo que considera esse caminho de Brasília mais palatável. Agora, André, além da federalização, a proposta também tem uma parte que trata de desconto da dívida. Pois é, não há muitos detalhes sobre isso, né, Vívia? Por enquanto não, né? Por enquanto não, né? A apresentação principal vai ser feita aos governadores na próxima semana. O presidente da República. Mas fato é que você falou no valor de 80 bilhões, né, apesar que há ainda, né, os auditores precisam se debruçar sobre esse número e ver realmente se as empresas CEMIG, CODEMIG e Copasa valem esse montante de 80 bilhões. Sobrariam 80, que é a metade da dívida, e a expectativa com essa proposta de lei complementar é que os juros sejam mais favoráveis a Minas Gerais a partir de uma nova negociação para que pague pelo menos a metade disso. O presidente da Assembleia se pronunciou pelo Twitter a respeito disso, disse que o momento é de cautela e que ele confia no Congresso Nacional e também espera o posicionamento dos envolvidos, inclusive do Supremo, né, que também tratou desse assunto, sobre essa nova proposta para dar definitivamente uma solução para essa questão da dívida de Minas com a União. No nosso caso aqui, acho que cabe lembrar também rapidamente só o papel do deputado professor Cleiton, que foi quem
inicialmente começou a falar na possibilidade de federalização de estados. E essa fórmula de federalização realmente assim, é uma coisa meio em aberto que essa proposta deve trazer. Porque a federalização é o quê? É a gestão das companhias, de que forma que essa gestão vai acontecer, qual que é o nível de interferência do governo federal, o que fica com Minas Gerais, se isso vai completamente para a União. Até porque a CEMIG também não tem completamente, né? Minas tem poder de decisão, mas não tem a parte totalitária das ações da CEMIG. E até por serem processos complexos, né, que envolvem essa possível federalização, não será surpresa, né, se houver um novo pedido de prorrogação de prazo ao Supremo. As partes ainda não falam abertamente nisso, mas a gente infere que pode ser que seja necessário. Na fala do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, de ontem à noite, ele sugere, ele não diz claramente, mas ele sugere na fala dele que realmente entrando quanto antes entrar com o PNC, né, o projeto de lei complementar, no Senado, ele estando em tramitação, há uma expectativa de que o Supremo acabe cedendo e aumentando esse prazo, né, para que nós não voltemos ao regime de recuperação fiscal. Né? O Estado não volte. Bom, também essa semana o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da medida provisória do PIS/COFINS. Ele alegou que não foi incluída a regra constitucional da noventena, que é um prazo para a implantação do modelo de contribuição. O anúncio foi feito por Pacheco na companhia do líder do governo, Jacques Wagner, indicando que a devolução da MP foi negociada com o Executivo. Essa medida provisória provocou forte reação negativa do empresariado, né, Marco? Isso aí, diferentes setores econômicos acusaram o governo de falta de diálogo, despreocupação, né, com redução de despesas e até de aumento de insegurança jurídica. Essa MP ela visava justamente, né, ser uma alternativa à manutenção da desoneração da folha de 17 setores, né, e dos municípios. Foi pensada ali pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para isso, e Haddad tinha argumentado que havia indícios de fraudes, né, no abatimento dessas contribuições. No anúncio da devolução, o Rodrigo Pacheco tentou contemporizar ali e disse que não há nenhum mal-estar mais exagerado entre o Congresso e o Planalto e também pediu que as empresas deem um voto de confiança ao país, continuem investindo para gerar empregos. Em relação à desoneração da folha, a gente lembra que Congresso e governo precisam fechar um acordo final sobre esse ponto até 17 de julho, que é o prazo dado pelo Supremo, né, após ter suspendido ali uma liminar. As negociações caminham no sentido de uma reoneração gradual a partir de 2025. E já foi anunciado que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, será o relator da nova proposta de compensação das desonerações, que ainda será apresentada na forma de projeto de lei pelo líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho. E esse não foi o único tropeço do governo Lula nesta semana. O governo teve que anular o leilão de compra internacional de arroz após denúncias de que as empresas vencedoras não eram do ramo e não tinham capacidade para realizar importação. O secretário de Política Agrícola, Neri Geller, deixou o cargo. É uma história de ligações perigosas e de suspeita de fraude, não é? É isso, vamos explicar melhor. O próprio governo reconheceu que as empresas que ganharam o certame não têm capacidade técnica para fazer esse serviço. E, afinal, é um serviço muito grande, olha. São 1 bilhão e 300 milhões de reais que vão chegar na mão dessas pessoas. Serão importadas 263 mil toneladas de arroz. São 4 empresas que ganharam finalmente. Uma delas é uma empresa pequena que é dona de um estabelecimento de Macapá, que a principal atividade dela é venda de leite. Essa empresa, ela tinha um capital social de 80 mil reais e depois passou para 5 milhões de reais. E as outras empresas, não fosse só essa, as outras empresas são de locadora de máquina, fabricante de sorvete e uma trading. Então, o próprio governo reconheceu que essas empresas não têm capacidade técnica, né, para poder
arcar com esse montante. E aí a gente vem com a situação aí do Neri Geller, que você falou, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que pediu demissão, e a demissão dele foi prontamente aceita, e a gente vai explicar por quê, né? Por quê? Porque essas empresas, essas 3 que eu falei, elas têm como sócio principal Robson Almeida. Esse Robson Almeida era ex-assessor do Neri Geller. Não bastasse isso, esse Robson tem uma sociedade com o filho do Neri Geller. Numa das empresas. Numa das empresas. A que ganhou o maior lote. Exatamente. Não é isso? O próprio Neri Geller fala que não, que essa sociedade teria sido feita antes da participação nos leilões, antes dele ser secretário, né, de política agrícola. Fato é que o governo reconheceu realmente que essas empresas não seriam capazes. É quando abre o certame, né, a própria aquela irregularidade ali fica clara quando abre o certame quem são essas empresas. É aí que vai descobrir. E se descobre. E gera suspeita de tráfico de influência, né? Também no quadro dele. Fica ruim, né? E agora, então, vai mudar o formato. A Conab vai passar a assumir a habilitação desse certame com a ajuda de órgãos fiscalizadores para que, finalmente, né, seja concluído. É importante a gente falar que, apesar do governo estar trazendo esse arroz importado, né, dizendo que é para cobrir a demanda brasileira em função das cheias do Rio Grande do Sul, os produtores do Rio Grande do Sul dizem que não, que o Rio Grande do Sul já teria tirado essa safra antes das cheias e que eles dariam conta do fornecimento de arroz para o Brasil. Muito bem, isso aí é uma discussão bem polêmica que se travou entre as partes aí. E ruídos com empresários e demonstração de dificuldades com o Congresso provocaram suspeitas do mercado sobre a capacidade de o governo fazer ajuste fiscal. Em resposta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo vai colocar propostas na mesa e que pretende manter um ritmo mais intenso de trabalho sobre a agenda de gastos. Segundo Haddad, a revisão será, aspas, revisão será ampla, geral e restrita para cortar as despesas. A fala do ministro foi feita ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ele citou exemplos como corte de privilégios, supersalários, correção de benefícios e de cadastros. E as pautas da extrema-direita no Congresso também têm potencial de criar problemas para o governo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC que criminaliza o porte e a posse de todas as drogas em qualquer quantidade. A proposta segue agora para uma comissão especial e depois vai ao plenário, né, Marco? Essa aprovação na comissão mais importante da Câmara, ela se deu em resposta ao fato de o STF ter iniciado um julgamento da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E o projeto que foi proposto inicialmente pelo senador Rodrigo Pacheco passou com ampla margem. Foram 47 votos a favor e 17 contra. Em tese, a base de apoio governista ainda pode tentar reverter o quadro na comissão especial, mas reservadamente parlamentares dessa base já admitem que há uma tendência muito forte desse projeto avançar de fato na Câmara. Como uma emenda constitucional, né, que é do que se trata esse projeto, vai diretamente à promulgação, uma última possibilidade de quem se opõe ao projeto seria a judicialização. O julgamento em curso no Supremo sobre porte de maconha para uso pessoal, descriminalização desse porte, o placar está no momento de 5 votos a 3 pela descriminalização. Esse julgamento foi suspenso em março por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e cabe ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcar uma nova data para que seja retomada essa análise. Sua observação, essa descriminalização, que é o contrário exatamente do que se pretende no Senado e no Congresso, na verdade, uma tentativa de quem defende, né? O argumento é que protegeria a população jovem, que muitas vezes é usuária e acaba sendo enquadrada como o porte como posse. Principalmente os pobres e negros. Como tráfico. Principalmente os pobres e negros são abordados na rua e que fica a critério do policial definir qual que é o tanto de droga que vai ser tráfico ou vai ser consumo pessoal. O país tem uma superpopulação carcerária e
especialistas apontam, né, que essa lei de drogas é um dos motivos que levou a isso. Exatamente. Agora, caso passe no Congresso, pode ser que haja até um embate entre Congresso e STF, né? Isso é a ver. Sim. A outra pauta difícil para o governo, com efeito mais imediato, é a do aborto, sob o comando da Frente Parlamentar Evangélica. A Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. A urgência permite que projetos com urgência possam ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. Isso torna extremamente... É um assunto delicado, delicadíssimo. Iminente exatamente a aprovação, né? Até o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deu uma recuada aí na urgência, né? Porque realmente você... uma reação, né? Até assim, na sociedade. Você discutir isso em afogadilho, uma situação tão difícil, né? Como essa, que é a questão do aborto, né? Aí ele disse que quem deve dar o tom desse projeto é a relatora, que deve ser escolhida uma mulher de centro para fazer a relatoria desse projeto. Mas o fato é que o projeto prevê o seguinte, como você já havia falado, que a interrupção do aborto a partir de 22 semanas, ela vai ser considerada homicídio simples, ainda em casos que já são previstos em lei, que é o caso de estupro, que é o caso de risco de vida da mulher, ou ainda quando o bebê é anencéfalo. Ainda assim, nesses 3 casos, a sociedade, durante a semana, reagiu, os médicos, as ONGs que defendem as mulheres, disseram principalmente que esse projeto vai penalizar as meninas, principalmente, que são vítimas de estupro e que não vivem nos grandes centros, que não têm acesso. E que esse prazo de 22 semanas é um prazo muito curto. Os próprios médicos falam que a menina, as situações em que ela... Até descobrir que está grávida. Sim, às vezes o estupro é feito dentro de casa. A gente tem pesquisas que mostram que essas meninas são estupradas por familiares e que até você descobrir, até a menina denunciar, não dá 22 semanas. Aí você vai pegar uma criança ou mesmo uma mulher vítima de estupro que vai ser condenada, ela e quem fizer o procedimento, a 20 anos de prisão, que é a pena para homicídio simples, e o estuprador de 8 a 12 anos, que é a pena máxima para estuprar. Essa foi a principal discussão, né? Exatamente, quando há lesão corporal. Mas aí você pode perguntar, né, por que esse projeto de aborto surgiu aí no meio de tudo, né? É um assunto polêmico, difícil, não é o momento, principalmente porque o governo quer investimentos nas pautas econômicas que são mais importantes para o governo. Aí os analistas estão dizendo que existe aí nos bastidores uma possibilidade aí de um afastamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente Lula em relação à sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, né? Inclusive está colocando em risco a própria possibilidade que o próprio Lira deu ao Lula de vetar um possível nome escolhido por ele. O nome que o Lira defende é do Elmar Nascimento, do União Brasil. O Elmar Nascimento, que ele é da Bahia e ele é contra o Partido dos Trabalhadores, já tem um histórico aí, então não seria um nome que o Lula aceitaria, né? Enfim, esse papo tá rolando aí, né? E o Lira faz um aceno, né? Ao chamar essas pautas, ou aceitar pautar, e aí aprovar urgência, né? É importante dizer que um presidente de um legislativo, ele tem um poder muito importante, não é? Ele tem muito poder. Sim. Seja no Senado, seja na Assembleia, seja na Câmara. Então, quando ele toma a decisão sobre uma pauta, sim, ele vai andar. Ele tem o poder de colocar a pauta para ele está fazendo acenos, não é? O que se comenta, a cobertura no Congresso aponta que ele está fazendo acenos aos bolsonaristas, à extrema-direita na casa, para conseguir votos para o nome dele. Exatamente. Independentemente do candidato dele, né? Para a sucessão. Sim, independentemente da vontade do presidente Lula ou não, né? E dentro desse contexto, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma informação de que o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, teria dito a correligionários, em um evento ali interno, de que está mesmo muito difícil a negociação caso a caso, né, de pautas de interesse do governo na Câmara.
e teria feito também uma espécie de autocrítica, dizendo que, na visão dele, tem faltado ao Planalto nessa gestão Lula 3 um comando político mais centralizado que pudesse desenvolver melhor, de forma permanente, um diálogo com o Congresso, com a própria sociedade, com estados e municípios. Zé Guimarães chegou a sugerir que é preciso trocar a equipe para enfrentar o problema, né? Não só ele que faz isso, né? Há mais gente defendendo essa tese. Verdade. E também, nesta semana, a Câmara aprovou uma proposta que dá à mesa diretora da Casa a prerrogativa de pedir a suspensão do mandato de deputados. Foram 400 votos a favor. O texto amplia o poder da mesa e do presidente da Casa, Arthur Lira, para assumir as prerrogativas que hoje são do Conselho de Ética. O projeto foi feito em resposta às frequentes brigas entre parlamentares. Agora, pré-campanha em Belo Horizonte. A pré-campanha dos postulantes da Prefeitura de BH esquentou nos últimos dias, com manifestações de apoio, anúncios de alianças e vices, e 2 novas pesquisas contribuíram para a efervescência. Ambas colocam o deputado e comunicador Mauro Tramonte bem à frente dos demais pré-candidatos. E a consultoria Quest publicou o primeiro levantamento de intenção de votos da corrida. Vamos ver. A consultoria Quest registra a liderança de Mauro Tramonte com 25% das preferências. Na disputa pelo segundo lugar, Bruno Engler e João Leite têm 11%. Duda Salabert, Carlos Viana e Fuad Noman, 9%. E Rogério Correia, 6%. Gabriel Azevedo e Bela Gonçalves, 2%. Ana Paula Siqueira, Paulo Brant e Luísa Barreto, 1% cada. Indecisos, 6% e brancos nulos e não votam, 7%. A Quest fez 1.200 entrevistas em BH entre os dias 5 e 8 de junho. E a pesquisa Data Tempo mostra um resultado muito semelhante. Tramonte na liderança com 22,8%. Bruno Engler com 10%. Fuad Noman, 9,4%. João Leite, 9%. Duda, com 7,7%. Viana, com 6,8%. Rogério Correia está logo atrás com 6,2%. Bela Gonçalves, Luísa Barreto, Paulo Brant e Gabriel Azevedo aparecem com menos de 2%. Brancos e nulos, 13,7%. E não sabe ou não respondeu, 9%. Data Tempo ouviu 1.200 pessoas entre 31 de maio e 3 de junho. A vantagem de Tramonte aparece nas 2 pesquisas, como a gente mostrou. O que explica essa frente em mar? Principalmente, o nível de exposição e de conhecimento do eleitorado, do nome de Tramonte. Tramonte apresentou nos últimos 16 anos um dos programas de maior audiência da TV em Minas Gerais, o Balanço Geral da TV Record. Teve uma votação histórica em 2018 para deputado estadual, mais de 500 mil votos, foi reeleito em 2022, então é um nome, digamos assim, meio que de casa, já para a população de Belo Horizonte. E tem baixa rejeição também nos levantamentos. Desde que ele se licenciou da TV no final do mês passado, já vem aí cumprindo um ritmo de pré-campanha, fazendo postagens diárias em redes sociais, intensificando visitas e participações em eventos. E o partido dele, o Republicanos, está tentando costurar alianças. Recebeu, por exemplo, essa semana, a direção do Partido Novo em Belo Horizonte para uma conversa. Partido Novo que é do governador Romeu Zema e que tem como pré-candidata a secretária de Planejamento e secretária de Planejamento Luísa Barreto. Agora, Marco, a direita, assim como a esquerda, está fragmentada, não é? O senador Carlos Viana, que é um dos nomes desse campo, do Podemos, ele tem um perfil midiático similar ao de Tramonte, chegou inclusive a liderar algumas pesquisas antes do Tramonte surgir no cenário, e ele vem tentando se colocar como sendo o único pré-candidato evangélico da capital. Ele faz essa aposta porque há pesquisas que indicam que 40% do eleitorado belo-horizontino é evangélico.
Então, é uma aposta pragmática aí do senador Viana, né, que está, inclusive, se licenciando do mandato para se dedicar à campanha que ele vem fazendo. O deputado Bruno Engler, né, deputado estadual, é o pré-candidato do PL e ele aposta principalmente nos vínculos muito fortes que ele tem pessoais e políticos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas também por posicionamentos na pauta de costumes, isso garante a ele uma certa proximidade com o eleitorado religioso conservador na capital. O prefeito Fouad Noman, do PSD, tem por hora assegurado o apoio do União Brasil e conversas bem encaminhadas com partidos menores, como Solidariedade, PRD e Avante. Destacar ainda rapidamente outros movimentos mais de centro. Né? No MDB, que tem o pré-candidato presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, ele anunciou um acordo para ter o ex-vice-governador Paulo Brant, do PSB, como vice em sua chapa. E no PSDB, né, o nome de João Leite a gente viu que aparece ali relativamente bem colocado nas pesquisas, e isso fez com que o ex-deputado chamasse uma reunião hoje com a direção partidária do PSDB em Minas Gerais, em que será definida aí o rumo que o partido vai tomar. Se vai, de fato, seguir com uma pré-candidatura ou se o nome de João Leite estará à disposição para alguma composição. Ele já recebeu um convite formal do deputado Bruno Engler, do PL, para ser vice. E isso embola mais o jogo, não é? E os pré-candidatos de esquerda também se movimentaram muito nos últimos dias. Está embolado também, Vivian, está embolado. Direita embolada, esquerda embolada. O que aconteceu? A deputada Ana Paula Siqueira, deputada estadual, se uniu com a deputada federal Duda Salabert, do PDT, deputada Ana Paula Siqueira da Rede, para montarem uma chapa juntos de pré-candidatas à Prefeitura de Belo Horizonte. O que acontece? Esse anúncio acontece um pouco depois de que o Lula, mais a Bela Gonçalves, que é do PSOL, e mais o Rogério Corrêa, se reuniram para tentar fazer uma candidatura aí única da esquerda, para que a candidatura seja mais forte. O que acontece? A Ana Paula Siqueira pertence à Rede, ao Partido Rede, que é uma federação com o PSOL da Bela Gonçalves. E o que é uma federação? Os partidos se unem para caminharem juntos em todas as questões eleitorais. E a regra diz que é se ficar 4 anos juntos. Exatamente. E aí, por isso, a deputada Bela Gonçalves recebeu com uma certa surpresa essa união de Duda Salabert com Ana Paula Siqueira. A Duda Salabert que aparece aí, né, com 9,9% dos votos em uma das pesquisas. E aí está esse imbróglio, né? Elas disseram, a Ana Paula Siqueira diz que não foram consultadas sobre essa reunião do Lula, que elas têm um evento com a ministra Marina Silva, que é também da Rede, né, para definirem aí os próximos movimentos aí. O Paulo Miranda, que é presidente da federação, né, que reúne PSOL e Rede, disse que a aproximação delas duas não representa a federação. Então, aí está para decidir. A Ana Paula Siqueira diz que a decisão final sobre quem vai ser pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pela esquerda será na convenção, que ainda é em julho. A gente recebeu essa semana o pré-candidato Rogério Corrêa, do PT, no mundo político, e ele disse que vai trabalhar muito para essa possível união das esquerdas e chegou a afirmar que seria um gesto de responsabilidade de todos os envolvidos viabilizar essa união. Só para a gente amarrar aqui o final da nossa conversa sobre eleições, porque o nosso tempo já estourou. Alexandre Calil será um personagem importante. Ele já recebeu da esquerda à direita vários candidatos. O ex-prefeito que está no PSD, né, tem sido, de fato, bastante cortejado. Já teve reuniões reservadas com Fouad, Tramonte, Carlos Viana e Rogério Corrêa, mas não se comprometeu com nenhum deles. Calil disse em entrevistas recentes que não se sente obrigado a apoiar Fouad, mesmo que ele tenha sido seu vice e que sejam correligionários. Aparentemente, o ex-prefeito vai esticando essa corda e deve anunciar aí algum apoio, possivelmente costurando algum projeto eleitoral para 2026. Bom, gente, a gente vai chegando ao final do programa. Nós temos várias entrevistas interessantes essa semana. Um deles é de Fabrício Medeiros, que fala sobre a troca de comando no TSE, né? E também outras entrevistas interessantes da semana com Márcio Astrini, do Observatório do Clima,
falando sobre o pacote de medidas ambientais do governo, com os deputados federais Rogério Correia, como o Marco Antônio mencionou, e Newton Cardoso Júnior. Está tudo lá no portal da TV, acessa, pega o link da TV Assembleia, Mundo Político, todas as entrevistas estão lá, inclusive as mais antigas. A gente fica por aqui. Marco, André, valeu por mais essa sexta-feira. Sexta-feira agitada, né? Mas vencemos. Muito obrigada aqui por compartilharmos esse momento. Obrigada. Então, o programa inédito volta com o Marco, né? O Mundo Político Inédito, na segunda-feira. E a resenha na sexta. Até lá.